Bom dia, pessoal, bom dia. Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. Nós estamos aqui, eu estou estudando Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, que não foi anulado, né, gente? Se tivesse sido anulado, ele não estaria aqui. Então, por isso que eu estou lendo para compreender mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da vontade de Deus. Então, nós lemos nesse vídeo anterior que está aqui embaixo sobre lepra, que hoje é chamado de hanseníase, como que Deus pediu que fizesse com as pessoas que estavam com hanseníase, que estavam com lepra. Então, eu vou ler agora, né? Se você quiser saber, como é que Deus lidava, como é que Deus pediu o sacerdote para fazer. O sacerdote quem era? Arão, irmão de Moisés. Arão era o irmão mais velho de Moisés e os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés, eram sacerdotes também, sendo que dois deles, dos sobrinhos de Arão, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, eles morreram. Deus matou eles porque eles acenderam incenso, né? Antes do momento que era para ser aceso. Fizeram uma coisa da cabeça deles, não do jeito que Deus gostaria que fosse, não do jeito que Deus ordenasse, dado uma ordem que fosse. Então, nesse capítulo anterior, que está aqui embaixo, aqui nesse vídeo anterior, você vai saber como Deus mandou o sacerdote lidar com a lepra, que hoje é chamada de hanseníase. O que ele achava da mulher grávida no outro vídeo, da mulher que menstruava. Você vai encontrar disso. E como que deveria lidar com a mulher grávida, com a mulher menstruada. Menstruação. Então você vai ver aqui também como que Deus achava da menstruação, que Deus mandava o sacerdote fazer quando a pessoa estava menstruada. Porque quando você ganha um filho, você fica um tempo ali menstruada, sabia? Não sei normal, mas de parto cesariano que eu tive, eu fiquei meses menstruada. Então, assim, meses impura para Deus, né? No linguajar de Deus estava impura. Agora nós vamos ler aqui Levítico 14. Então, se você quiser saber de como Deus lidava, o que Deus achava sobre hanseníase e lepra, é aqui nesse vídeo anterior aqui embaixo, tá bom? Agora vamos ver aqui Levítico capítulo 14, versículo 1. Jeová também disse a Moisés. Deus conversava muito com Moisés. Versículo 2. Moisés, esta é a lei para o leproso, no dia do leproso ser declarado puro, porque então ele poderia se curar. Quando for levado ao sacerdote. Versículo 3. O sacerdote sairá do acampamento e vai examinar aquela pessoa que estava leprosa. Se o leproso estiver curado da lepra, versículo 4, o sacerdote ordenará, dará uma ordem, que traga 2 aves puras, vivas, madeira de cedro, tecido escarlate, que é aquele vermelho quase vinho, e sopor para a sua purificação. Versículo 5. O sacerdote dará uma ordem que uma das aves seja morta sobre um recipiente de barro contendo água tirada de uma fonte. Versículo 6. Depois o sacerdote deve pegar a ave viva, bem como a madeira de cedro. Ele vai pegar o tecido escarlate e o sopor, e deve mergulhá-los no sangue dessa ave que foi morta sobre a água da fonte que está dentro de quê? Dentro de um cedro, madeira de cedro. Ordenará que traga 2 aves. O sacerdote sairá do acampamento, examinará os leprosos. Se tiver curado da lepra, o sacerdote vai fazer um ritual ali para mim, para Deus. O sacerdote vai ordenar que traga 2 aves puras vivas, madeira de cedro,
tecido escarlate, que é um vermelho quase vinho, isopor, que vamos ver depois o que é isopor, para a sua purificação, para a purificação aí daquela pessoa que ficou purificada da lepra. Então tinha cura naquela época. Versículo 5, o sacerdote vai dar uma ordem que uma das aves seja morta sobre um recipiente de barro. Isso. Então a ave vai ser morta no recipiente de barro, versículo 5 do capítulo 14 de Levítico. O tecido escarlate e o isopor, que nós vamos ver o que é isopor depois, deve ser mergulhados no sangue da ave que foi morta sobre a água da fonte. É um ritual que Deus pediu para que fizesse em favor, né, para Deus, em homenagem que aquele homem ficou curado da lepra. Então, no Antigo Testamento, na época que Jesus não tinha vindo ainda, a lepra tinha cura já. Mas por onde? Como que tinha cura, Luciana? Deus. Versículo 7. Então, o Arão, que era o sacerdote, vai aspergir o sangue daquela ave 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra. Ele vai pegar o sangue e vai aspergir naquela pessoa que ficou 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você coloca a mão lá dentro da água, aí você faz assim, ó. Então ele vai colocar no sangue da ave, vai colocar ali, ó, os dedos e vai colocar na pessoa que estava leproso e ficou curada. Versículo 7. Então o Arão, que é o sacerdote, aspergirá o sangue 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra e vai declarar aquela pessoa já pura. Depois soltará a ave viva em campo aberto, porque foram 2 aves, né? Ele pediu 2 aves, isso mesmo, versículo 4, o sacerdote vai dar uma ordem que traga 2 aves. Uma ave foi morta para pegar o sangue dela, para fazer o ritual. E a outra ave viva, que ele vai soltar depois aqui no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 14 de Levítico. Para o ritual a Deus, porque o leproso ficou curado. Versículo 8. Aquele que se purificar terá de lavar suas roupas, raspar o corpo inteiro e se banhar em água, e assim ele ficará puro. Depois poderá entrar no acampamento aonde o povo de Israel está, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Pode entrar no acampamento, mas não pode entrar dentro da tenda. Tem que ficar fora da tenda 7 dias. Versículo 9. No 7º dia, esse pessoa que estava leproso deve raspar a cabeça inteira, o queixo e as sobrancelhas também. Depois de raspar o corpo inteiro, lavará suas roupas e se banhará em água, e assim ficará puro. Versículo 10. No 8º dia, essa pessoa que estava leprosa pegará 2 carneirinhos sadios, sem nenhum problema, uma cordeira. Cordeira é a mulher do cordeirinho. Sadia, e no 1º ano de vida, então, 1 ano de vida, 3/10 de uma efa de farinha fina misturada com azeite como oferta de cereais e um log de azeite. Vai fazer um ritual para Deus. Versículo 11. O sacerdote Arão e os seus filhos que se restaram, que declarar puro aquela pessoa, apresentará perante Jeová, Deus Pai de Jesus, a entrada da tenda de reunião, o homem que se purifica da lepra, junto com essas ofertas que eu pedi. Qual ofertas? No versículo 10. Vai pegar 2 carneirinhos sadios, uma carneira sadia, de 1 ano de idade, 3/10 de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais para Deus, e um log de azeite. Versículo 12. O sacerdote Arão e seus 2 filhos que restaram pegará um dos carneirinhos e vai oferecer um desses carneirinhos como oferta pela culpa, junto com um log de azeite, e os moverá para frente e para trás, para frente e para trás.
como oferta movida perante Jeová. Oferta, um ritual de oferta a Deus, movida. Quando se move para frente e para trás, é uma oferta movida. Quando coloca fogo no animal, nas vísceras do animal que Deus quer, as vísceras têm que ser faladas por Deus, já é uma oferta queimada para Deus. É um ritual para Deus. Versículo 13. Então o sacerdote abaterá, matará o carneirinho no lugar santo, no lugar onde se costuma matar, abater a oferta pelo pecado e a oferta queimada, porque assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é algo santíssimo. Tem a oferta pela culpa e tem a oferta pelo pecado, que são diferentes. Deus está dizendo no versículo 13 do capítulo 14 de Levítico. Versículo 14. Depois o sacerdote Arão e seus 2 filhos que restaram pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica da lepra, no polegar da mão direita, tudo na parte direita, não na esquerda, da mão direita daquele que se purifica da lepra, e no polegar do pé direito da lepra, sempre é o lado direito, nunca o lado esquerdo. Versículo 15. E o sacerdote Arão e os seus filhos que restaram, que são sacerdotes, pegará um pouco do log de azeite e vai derramar aquele log de azeite na palma da sua própria mão esquerda, da mão do Arão, acho, e dos sacerdotes, filhos de Arão que restaram, que não morreram, que Deus matou 2. Versículo 16. O sacerdote Arão e os seus 2 filhos que restaram molharão então o dedo da sua mão direita, vai colocar aqui na esquerda e vai molhar o dedo na mão direita aqui, ó, do azeite. Versículo 16. O sacerdote molhará o dedo da sua mão direita no azeite que está na sua palma da mão esquerda. Isso mesmo. Ele vai colocar aqui e vai pegar o seu outro dedo e vai colocar aqui, ó. E com o dedo vai aspergir um pouco do azeite 7 vezes perante Jeová. Aspergir. Você pega a mão na água, assim na água, mostrar. Aí você enche só, você vai tirar. Aí você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes você colocar a mão, 7 vezes você vai aspergir. Você não vai jogar água, você vai dar aqueles pingos de água ou aqueles pingos de sangue na pessoa. Na coisa que Deus mandou, tem que ser do jeito que Deus mandou. Versículo 17. Então, do azeite que restar na palma da mão dos sacerdotes, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele homem que estava se purificando da lepra. Também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, porque já tinha colocado sangue. Aí ele não vai tirar o sangue, ele vai colocar por cima do sangue o azeite. Já explicou, não tira o sangue, coloca o azeite por cima do sangue. Versículo 17, aí 18 do capítulo 14 de Levítico. 18. O que sobrar do azeite que está na palma da mão dos sacerdotes, ele porá na cabeça daquele que está purificando da lepra. Assim o sacerdote fará expiação por aquela pessoa que está com lepra perante Jeová, que está se purificando da lepra. Versículo 19. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se purifica da sua impureza, porque a lepra é impureza. E depois abaterá, matará a oferta queimada. Versículo 20. E o sacerdote Arão e seus 2 filhos que lhe restaram, que são sacerdotes, farão no altar a oferta queimada e oferecerá oferta também de cereais. Assim o sacerdote fará expiação pelaquele homem que estava com lepra, e ele ficará puro depois disso. Esse homem que estava com lepra, depois desse ritual todo, ficará puro, disse Deus. Versículo 21. No entanto, se aquele homem for pobre e não tiver recursos suficientes para
trazer todos esses animais, pegará um carneirinho de 1 ano de idade, como oferta pela culpa dele, e o apresentará para a oferta movida. A oferta movida é quando você pega as vísceras que Deus pedir e move para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, a fim de fazer expiação por aquele homem que está doente da lepra, junto com a 10ª parte de uma efa de farinha de fina misturada com azeite como oferta de cereais, um log de azeite também. Versículo 22. E 2 rolinhas ou 2 pombos novos, tem que ser novos, até de 1 ano de idade, conforme os seus recursos, porque ele é pobre, e uma das aves será para oferta pelo pecado, e a outra ave para oferta queimada para Deus, é um ritual para Deus. Versículo 23, no 8º dia, o homem levará o quê? 2 rolinhas, 2 pombos, até de 1 ano de idade, ao sacerdote, para ser declarado puro perante Jeová da sua lepra, a entrada da tenda de reunião que ele vai entregar. Versículo 24, o sacerdote pegará o carneirinho da oferta pela culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá para a frente e os moverá para trás como oferta movida perante Jeová. Versículo 25, então o sacerdote matará o carneirinho da oferta pela culpa daquele homem que estava com lepra. E o sacerdote pegará um pouco do sangue do carneirinho, que é uma oferta pela culpa daquele homem que está com lepra, e o porá na ponta da orelha direita daquele homem que se purifica naquele momento da lepra, e no polegar da mão direita daquele homem, e no polegar do pé direito daquele homem que está se purificando da lepra. Versículo 26. O sacerdote derramará um pouco do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 27. E com o dedo da sua mão direita, o sacerdote Arão e os seus 2 filhos que restaram, que são sacerdote, aspergirá um pouco do sangue, do azeite que está na sua palma da sua mão esquerda, 7 vezes perante Jeová, tudo 7 vezes. Versículo 28. E do azeite que está na palma da sua mão, na mão do sacerdote, na mão esquerda, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele homem que está se purificando da lepra, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, dos mesmos lugares em que ele pôs o sangue do carneirinho da oferta pela culpa daquele homem que está purificando da lepra. Versículo 29. Então, que sobrar do azeite na palma da mão do sacerdote, ele vai pôr na cabeça daquele homem que ele está purificando, na cabeça daquele homem que ele está sendo purificado da lepra. Quem está purificando é Arão? Não, é Deus. Ele pediu um ritual aí para fazer essa purificação da lepra. Então tinha cura naquela época, que era Deus que curava, a fim de fazer expiação por aquele homem que estava com lepra perante Jeová, Deus, Pai de Jesus. Versículo 30. Então, conforme os recursos daquela pessoa que está com lepra, que está se purificando, essa pessoa oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombos novos até 1 ano de idade. Versículo 31. O que a pessoa puder adquirir para levar até o sacerdote, para fazer assim a oferta para Deus, pode levar, como oferta pelo pecado e como oferta pelo pecado, e oferecerá a outra ave como oferta queimada. Uma oferta vai ser queimada, vai ser pelo pecado, e outra oferta vai ser queimada para Deus, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação perante Jeová por aquele que se purifica da lepra. Versículo 32. Essa é a lei para aquele que teve lepra, mas não tem recursos suficientes para ser declarado puro. Versículo 33. Então Jeová, pai de Jesus, disse a Moisés e a Arão, irmão de Moisés mais velho. Versículo 34. Quando vocês, Arão e Moisés, entrarem na terra de Canaã, que é a terra do pai de vocês, de Abraão, de Isaque, de Jacó,
Jacó estava lá, mas Jacó teve que ir para o Egito, que deu fome, né? Passaram fome. Deus fez 7 anos aí de fome e teve que ir para o Egito, Jacó. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, versículo 34, que lhes dou, que Deus ia dar para eles como propriedade de novo, e eu contaminar a terra de Canaã com lepra, uma casa na sua terra de Canaã, quando Deus, você entrou na sua terra de Canaã, vou entregar para vocês de novo a terra de Canaã, que era de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó saiu da terra de Canaã quando os 7 anos de fome veio e José estava no Egito, que era o seu filho. Ele foi para lá morar no Egito, na terra do Egito lá. Por lá eles ficaram, tanto que Deus teve que tirar eles do Egito, que era o povo de Jacó, o povo de Israel. Por que os israelitas chama Israel? Porque eles são descendentes de Jacó. Porque quando Jacó lutou com o anjo, ou lutou com Deus, que ele falou que ele viu Deus face a face, ele ganhou. Quando ele ganhou, o anjo ou Deus falou: qual o seu nome? Ele falou Jacó. Não, o seu nome não vai ser mais Jacó. O seu nome vai ser Israel. Então, toda a descendência de Israel, de Jacó, chama israelitas, Israel. Israelitas, israelense, quer dizer povo de Jacó, povo de Israel, descendência de Jacó, descendência de Israel. Então, esse povo que está até hoje lá em Israel brigando, estão tendo, brigando, matando um outro, é descendência de Jacó, do pai de José, que era aí, que estava no Egito, aonde os irmãos venderam eles. Até hoje são descendentes de Jacó. Então, Deus falou que ia entregar de novo a terra de Canaã para eles, que na verdade pertencia a eles mesmo. Então ele falou assim: quando eu entregar de novo a terra de Canaã para vocês, Moisés e Arão, que era do avô de vocês, que era do parentesco de vocês, do pai de vocês, eu vou contaminar alguma casa ali com lepra em algum momento. Quem contamina é Deus, né? Ele falou, ó, eu contaminar, eu Deus, no versículo 33 do capítulo 14 de Levítico, contaminar aquela casa com lepra na sua terra de Canaã. Versículo 35, o dono da casa deve se dirigir ao sacerdote e dizer: há uma contaminação na minha casa. Versículo 36, o sacerdote dará ordens para esvaziar a casa antes de examinar a contaminação, para que ele não declare impuro tudo o que houver dentro daquela casa. Depois o sacerdote entrará para examinar aquela casa. Até na casa fica cheia de lepra, né? Versículo 37. Então o sacerdote examinará a área afetada com lepra. Se houver nas paredes da casa depressões verde-amareladas ou avermelhadas, e elas aparecerem mais profundas do que a superfície. Versículo 37, aparece na casa a lepra. Deus fazia aparecer na própria casa, na parede da casa a lepra. Versículo 37 do capítulo 14 de Levítico. Então o sacerdote vai examinar a área afetada da casa. Se houver nas paredes da casa depressões verde-amareladas ou avermelhadas, e elas aparecerem mais profundas do que a superfície. Versículo 38. Então o sacerdote irá à entrada da casa e porá a casa em isolamento por 7 dias. Até a casa dava lepra. Deus colocava lepra dentro da casa. Olha para você ver no versículo 37, 36, 35 e 34 de Levítico capítulo 14. Deus colocava lepra na casa da pessoa, na parede da casa da pessoa. Versículo 39. O sacerdote voltará no 7º dia e vai examinar a casa. Se a contaminação por lepra que Deus colocou tiver espalhado nas paredes da casa. Versículo 40. O sacerdote dará ordens para que as pedras contaminadas da casa sejam arrancadas e jogadas fora da cidade de Canaã, no lugar impuro. Versículo 41. Então, o sacerdote fará com que a casa inteira seja raspada
por dentro, e o reboco e a argamassa que removerem dessa casa devem ser jogadas fora da cidade, porque estão contaminadas com lepra, e devem ser jogadas num lugar impuro. Versículo 42. Depois colocarão outras pedras no lugar das pedras removidas, e o sacerdote fará com que a casa seja rebocada com outra argamassa nova. Versículo 43. Mas, se a contaminação reaparecer por lepra na casa, depois de terem arrancado as pedras, e depois de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, versículo 44, o sacerdote entrará, examinará a casa novamente. Se a contaminação se estiver espalhado na casa fora, a lepra maligna na casa, essa casa já está impura, que ele chama pela segunda vez, quando a pessoa está leprosa pela segunda vez, ou a casa leprosa pela segunda vez, já é uma lepra maligna. Versículo 45. Então, o sacerdote fará então com que a casa seja demolida. Vai ter que destruir a casa por causa da lepra que está na casa. Eu não sabia que casa pegava lepra, que Deus colocava lepra dentro de uma casa. As pedras, o madeiramento e todo o reboco e a argamassa da casa, e providenciará que o entulho seja levado para fora da cidade de Canaã, a um lugar impuro. Versículo 46. Mas quem entrar na casa em qualquer dia do isolamento dessa casa, ficará impuro até o anoitecer. Versículo 47. Quem se deitar na casa que está com lepra deve lavar suas roupas, e quem comer na casa que está com lepra deve lavar suas roupas. Versículo 48. No entanto, se o sacerdote for até essa casa com lepra e vir que a contaminação não se espalhou pela casa fora, nas paredes, depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa pura, porque a contaminação por lepra desapareceu. Versículo 49. Para purificar a casa da sua impureza, o sacerdote pegará 2 aves, madeira de cedro, tecido escarlate e isopor. Depois a gente vai ver o que é isopor. Versículo 50. O sacerdote deve matar uma das aves sobre um recipiente de barro, contendo água tirada de uma fonte. Tem que ser da fonte, não de um rio parado nem do mar. Tem que ser de uma fonte do rio, a fonte que leva água, assim, ó. Uma fonte que jorra água. Versículo 51. Então o sacerdote pegará a madeira de cedro, pegará o isopor, o tecido escarlate, que é um vermelho quase vinho, e a ave que está viva, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta, sobre a água tirada da fonte, e aspergirá o sangue 7 vezes em direção àquela casa que Deus colocou lepra nela. Versículo 52. E o sacerdote purificará a casa da sua impureza com o sangue da ave, a água da fonte e a ave viva, a madeira de cedro e o isopor e o tecido escarlate, que é um tecido bem vermelho. Versículo 53. Depois o sacerdote soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto, e fará expiação pela casa que estava com lepra. Assim, essa casa ficará pura. Pensei que uma casa, Deus colocava lepra nela, nas paredes da casa. Versículo 54. Essa é a lei para qualquer caso de lepra, doença do couro cabeludo ou doença da barba. Versículo 55. Lepra na roupa ou lepra na casa. Versículo 56. E para inchaços, feridas e manchas. Versículo 57. A fim de determinar quando algo está impuro ou quando algo está puro. Essa é a lei para a lepra, disse Deus, Pai de Jesus.